E aí, sabe aquela história de eu falo para você, pois é, Josimar, você é um cara inteligente, você é um cara dinâmico, vejo que você tem uma flexibilidade verbal muito boa, mas, moço, quando você coloca mais, você destruiu tudo que você colocou de positivo. Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um episódio. Episódio número 42. 42 episódios. Hoje eu trouxe um convidado que veio aqui no 5º episódio. A gente estava no comecinho, né? E hoje ele está de volta para fazer um complemento do conteúdo no qual ele fez anteriormente. Foi um dos melhores professores que eu tive na universidade. Então, gente, sou suspeito para falar sobre esse cara. Eu prefiro que ele mesmo faça a sua apresentação. Leandro Soma, seja muito bem-vindo. Obrigado, Josimar. Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui na sua presença e mais do que isso, né? Produzir essa conversa com você hoje sobre um assunto que é, cara, fantástico. Não, é sempre, uma das maiores paixões que eu tenho. Sempre uma nova aula, né? Ah, com certeza. Na verdade, você produz a aula, né? Eu só ajudo aqui no complemento. Aprendi com o mestre. Mas o discípulo sempre supera o mestre, né? Você foi no caminho certo. Com certeza. Ganhei a noite hoje. Mas fala eu fui olhar seu currículo aqui, gigantesco, um currículo brilhante, uma experiência vasta. Faça um resuminho pra gente aí, pra galera saber quem é o Soma. Josimar, professor universitário há 26 anos, formação em administração, né? Bem lembrado. E com especialização em métodos e técnicas de ensino, mestrado em engenharia mecânica, fiz uma verdadeira miscelânea com a minha formação, mas isso para mim foi extremamente interessante porque abriu uma possibilidade, abriu um leque. Eu consigo transitar hoje em várias áreas, falar sobre vários assuntos, justamente por essa formação mais multifacetada. Soma, e quando que você se descobriu como professor? Na verdade, você sabe que eu fui oficial temporário, né? E o tenente no Exército, na verdade, ele é um instrutor. Então isso começou lá em 90. E aí, como eu tinha que me colocar à frente à tropa para poder ministrar o treinamento, eu percebi que eu tinha uma vocação. Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre vocação, sobre aquilo que as pessoas denominam como dom. E essa facilidade de falar, de se colocar na frente das pessoas, independente do número de pessoas, ela foi crescendo. E aí eu fui aprimorando isso e me descobri. Então eu tenho orgulho em falar assim, qual a sua profissão? Eu sou consultor, assim como você, mas eu tenho orgulho em dizer que eu sou professor também. E eu vejo que não tem nada mais gratificante do que você ver pessoas que sentaram, assistiram sua aula e hoje estão no mercado fazendo a diferença, fazendo alguma coisa, né, Soma? Isso deve ser você... Toda vez que você me chama, eu venho com prazer, porque eu não estou aqui rasgando chita, porque você sabe que eu não preciso disso, né? Mas é interessante porque você esteve na minha sala durante 4 anos. E eu fui seu professor durante 4 anos. E aí eu te encontro anos depois, um profissional bem sucedido, renomado, respeitado, com uma visão de mercado incrível. Então o senso de realização, para mim, é muito forte. Então é por isso que eu permaneço nessa carreira. Mas antes de começar essa aula, eu gostaria que você deixasse o seu like, seu comentário, faz sua inscrição aí, compartilhe com seus amigos. Chama aí, uma galera sua aí para se inscrever no canal e compartilhar. Com certeza. O pessoal comenta, fala vou assim... Vou mandar o link e a gente vai trazer mais pessoas para dentro dessa comunidade, porque é isso que fortalece a ideia. É a difusão. Cada aluno do Soma, eu quero que deixe um comentário aqui. Depois nós vamos pensar num brinde para o melhor comentário. Aceita o desafio, Soma? Melhor aceito. Comentário, eu e o Soma, a gente vai mandar um brinde. Melhor comentário aqui no YouTube. Tá bom? Certo. Soma, então, mas quando você estava ali no Exército, que você começou também a ver o estilo de alta performance? Foco, disciplina, porque ali é uma faculdade disso, né, Soma? Exato. Então... acho que até para a gente começar essa conversa, a gente precisa primeiro dizer que falar sobre performance não é muito correto porque não é uma palavra da nossa língua. A gente tem que se referir a desempenho. Mas como o mercado usa, a gente aqui vai também usar. Tá? Então a gente vai falar em alta performance e não em alto desempenho. Então, o que é alto desempenho? O que é alta performance? É quando você consegue ter um desempenho acima da média das outras pessoas. E a gente tem que fazer uma separação. Meu nome é Leandro Soma, não quero dar aula aqui de matemática, mas
mediana é uma coisa, média é outra. A mediana de 0 a 10 é 5. A média, e aqui eu vou ser um pouco mais audaz, entre nós dois é uma média alta. E eu posso garantir que é bem mais do que 5. Eu arriscaria aqui, na melhor das proposições, que a nossa média é 9,5. Então, para ser alto desempenho, você tem que estar acima dessa média. Entende? Senão você é uma pessoa comum. E como manter esse foco, manter essa disciplina? Então, esse é um dos pontos que a gente vai desdobrar aqui, né? E talvez seja mais apropriado que a gente até faça isso um pouquinho mais adiante, porque a gente precisa pensar que um carro projetado para ir de 0 a 300 por hora, ele tem um alto desempenho? Depende. Será que a 300 por hora ele mantém a condição de fazer uma curva? Porque se ele não mantiver essa condição, ele não tem alto desempenho. Entende? Então a gente tem que pensar que o que é o alto desempenho? É a soma de vários fatores. São vários fatores que somados que dão algo que é incomum. Mas daqui a pouco você continua, que nós vamos falar dos nossos apoiadores. Gostou do Blaze, Soma? Muito bonito. Ficou estiloso? Aliás, eu quero um desse, viu? Nessa cor. Gostei. Eu não sei, eu acho que eu tô meio assim, meio apagado, né? Meio creme. Ô, Fernando, tem que vestir o Leandro Soma também. Vai lá no Fernando. Exatamente. Quem tá patrocinando esse look aqui, esse traje aqui toda semana é a Alternativa Locação e Venda. Fica na Rua 2, no centro de Goiânia. Vou deixar o QR Code aqui. Você pode agendar um horário com o Fernando lá, que ele vai te colocar no estilo, na beca. Na linha. Outro apoiador nosso, que mandou até umas canetinhas para você aqui hoje. Os outros brindes não tinham chegado. Um calendáriozinho. É a Valktubus. Valktubus. Bombeiro passou na sua obra e exigiu sistema de incêndio. Fique tranquilo que a Valktubus resolve para você. É isso aí mesmo. A Valktubus resolve para você. Do início da obra até o final. Então acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o agente comercial da Valktubus. Grave esse nome. Outro parceiro nosso, o que você achou dessas cadeiras? Nossa, viu que nós estamos de cadeira nova, né, Soma? Muito confortável. Confortável, né? Estou estreando a cadeira? Tá estreando. Essa cadeira aqui é feita pela WS Planejados. Então você quer fazer uma cadeira, quer dar uma olhada no seu apartamento, na sua casa, vai comprar uma casa nova, procure a WS, que ela desenha a sua casa, planeja os seus móveis do seu jeito. Gostei. Nada melhor do que fazer do jeito que a gente gosta, né, São? Personalizado é melhor, né? Então acesse o QR Code que está disponível na tela e entre em contato com a gente de vendas da WS Interiores. Nós temos também mais um parceiro que é a Ferragista. Legal esse nome, né? A Ferragista. Então, se você estiver em casa, queimou o chuveiro, queimou a resistência, você vai acessar o QR Code aqui, vai entrar em contato. Eles vão entregar na sua casa o que você precisar. Bacana. Fim de semana, igual hoje de manhã. Hoje de manhã, juro, gente, essa história é verdadeira. Igual o cara da Praça Lota, é fato verídico. Acordei pela manhã, nesse período mais frio em Goiânia, que a gente está acostumado, né? A gente quer ir para água quente. Uhum. E o pessoal fica ligando o chuveiro no mínimo, queima a resistência. Aí de manhã queimou a resistência. Liguei para a Ferragistas, na hora eles foram lá e entregaram a resistência para mim. Então, se você tiver algum reparo, alguma coisa que você precisar na sua casa, entre em contato com a Ferragista, o QR Code está disponível na tela. E o nosso último parceiro, o nosso parceiro oficial agora, daqui para o final do ano, que é o Hamburgueiros. Acho que você ainda não tinha experimentado. Não, esse não. O Fábio é viciado no hambúrguer. Para mim, o melhor hambúrguer de Goiânia. Mas vamos colher a opinião do Leandro Soma aqui, para saber se ele vai ter a mesma aprovação que a nossa. Mas com molho, né, Fábio? Molho. O Fábio, quando a gente arruma outros apoiadores aí de lanche, ele não gosta não. Não gosta não? Do hambúrguer. Estilosa a caixinha, hein? Viu a caixinha? Caramba. Você já passa dele aí, senão ele briga com a gente. Ah, é verdade. E o molho, né? Molho, ó. Já coloca aí o molho dele, que senão... Separa uns molhos pra ele aí, não sei qual que ele quer. Eu vou pôr tudo em cima da mesa aqui. Ketchup. Não dá nada, nem faz. Agora sim. Soma, agora
experimenta e dá a nota aí pro Evandro do Hamburgueiros para ver se está aprovado. Não sou do Masterchef não, mas... Cara, que embalagem, hein? Você viu? E que aparência. Tá aprovado já só pela aparência. Vou dar uma mordidona aqui. Aprovado, Soma? Aprovado. Com a aprovação do Leandro Soma, acesse o QR Code que está disponível na tela, comece a seguir o Hamburgueiros e faça uma visita, que eu garanto que você vai gostar desse hambúrguer. Simplesmente, para mim, incrível, o melhor. Soma. E aí? Mas, voltando ao que você deixou o pessoal esperando aqui... Qual que é a base principal para alta performance? A gente estava falando, era disso mesmo, né? No começo. Exatamente. A introdução. Isso. Então, o que eu disse para você é que para ser alta performance a gente tem que estar acima da média. Né? Então, a gente tem que entender a diferença entre média e mediana, justamente para a gente não provocar uma confusão. Porque às vezes a pessoa pensa assim, a média entre 0 e 10 é 5. E na verdade não é, isso é mediana. Então, como eu considero que a minha performance é elevada e a sua também é elevada, se a gente fosse medir as nossas características, as nossas habilidades, as nossas competências, notas seriam atribuídas, certo? E aí, baseado num contexto em que talvez as nossas notas sejam diferentes, mas que somando a minha nota com a sua, a gente tenha uma média elevada, então a gente considera que pessoas de alto desempenho, elas precisam ter esta média ou acima dessa média. Certo? Porque se você estiver abaixo dessa média, você é uma pessoa comum. Nós não estamos buscando aqui super-humanos. A gente está buscando quem? Pessoas que sejam determinadas. Porque o desempenho vem com o quê? Determinação, foco, resiliência. O Douglas Vieira ele fala que nada ou ninguém supera o homem paciente. O que ele quer dizer com isso? O paciente naquele sentido de que ele sente e aguarda? Não. O paciente que suporta a dor do processo. Para ter alta performance, é necessário resignação. É preciso abrir mão de várias coisas. Posso te dar um exemplo? E na maioria das vezes, quem está nessa mediana aí, ele não consegue passar por esse processo, né? Não ele consegue. Só enxerga o resultado do outro. Vamos aproveitar aqui o hambúrguer? Sim. É uma refeição muito boa. Mas pensa comigo, atletas de alta performance, eles podem se dar ao luxo de comer um hambúrguer todos os dias? Não. Muito menos Coca-Cola. Muito menos Coca-Cola. Deliciosa. Nem eu, nem você somos atletas de alta performance. Então, pra gente não vai fazer diferença. Entende? Então, eu e você, a gente aceita isso como normal. Agora, a pergunta é, uma pessoa que quer um nível de desempenho elevado, que quer uma alta performance, seja na área física ou em qualquer área, ela suporta a dor de ter que abrir mão de coisas que todas as pessoas consideram que são normais? Não. Então por que a gente não consegue encontrar uma quantidade muito elevada de pessoas com alta performance? Por que mesmo no campo do atletismo, você não consegue encontrar tantos atletas com alta performance? Justamente porque nem todos eles suportam a dor do processo. Abrir mão de alguma coisa para que vamos dizer assim, o resultado seja mais elevado. O sacrifício que é feito isso antes, né, Soma? Isso é em todas as áreas, né? Sim. Quando você pega um líder religioso que se destaca, você pega um empresário que se destaca. Vamos levar para o meio empresarial? Sim. Olha só, o sonho de toda empresa é que seus gerentes sejam líderes. E a gente sabe que isso não acontece, infelizmente. Todos os gestores deveriam ser líderes. E aí sim a gente teria... Esse é o grande desafio. Exatamente, o grande desafio. E essa seria a formatação ideal de qualquer modelo de empresa bem-sucedida. Tá. Se você pegar então um contingente, porque o que é na verdade uma empresa? É um CNPJ com um somatório de vários CPFs. Não é isso? Nós temos várias pessoas dentro de um CNPJ. E para que essa empresa tenha sucesso, essas pessoas precisam apresentar uma capacidade de resposta mais elevada. Então quem é que pode fazer com que a pessoa saia do nível 1 e vá para o nível 5. Um nível de maturidade mais elevado, um nível de competência declarada, um nível de resultado
consistente? Os líderes. Por isso que não dá para falar sobre gestão de alta performance sem falar sobre liderança. E foi por isso que no início você disse, ele vai dar continuidade, né, ao nosso primeiro bate-papo. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui. Assista, que lá é muito introdutório para o que a gente vai discorrer aqui ao longo desse episódio. Exatamente. Então essa preocupação em se preparar, em se doar, em muitas vezes abrir mão de tempos de folga, tempos de lazer, é uma construção. E do então, mesmo jeito, Soma, que você deve ouvir, só para complemento, você deve ouvir muitas pessoas que chegam e falam assim, nossa, Soma, você tem o dom da palavra, eu queria ter esse vocabulário extenso que você tem, essa facilidade para falar em público. Para você chegar a esse alto nível, você passou por um processo e com certeza lá no início você não teve aulas ou então não falou tão bem quanto hoje. Agora, será que todo mundo está disposto a passar por esse processo? Igual eu e você, a gente não pode se dar o luxo de parar de ler. Posso te dar um exemplo que me leva para 1992? Um pouco fora do nosso contexto aqui agora. Quem ministrava a atividade física era o oficial. E eu me lembro bem que tinha uma ginástica específica lá, que era ginástica com armas. Então você pegava lá o fuzil e você fazia a ginástica com o fuzil. Só que ele implicava em uma série de movimentos que muitas pessoas elas não decoravam. E eu sabia que um dia eu ia ser colocado naquele lugar. Então o que eu fiz? Todo momento de folga que eu tinha, eu treinava. Eu treinava. E no momento específico em que o general participou desse exercício, ele pediu, você sobe lá. Eu subi, fiz e deu certo. E deu tanto certo que depois só eu fazia. Entende? Então, assim, essa comparação que eu quero fazer é que não dá para você chegar na alta performance sem que você tenha a dedicação e a aplicação. Eu vou usar uma analogia para a gente tornar essa conversa um pouco mais lúdica. Quando você olha uma boia de piscina, mesmo sem olhar para a piscina, você lembra de quê? Água, piscina, não é verdade? Por quê? Porque não faz sentido você usar essa boia em outro lugar que não seja na água. Então, você sempre vai lembrar. Quando você vê um pé de coqueiro, quando você vê um coqueiro, você lembra de quê? Geralmente a gente lembra de quê? Praia, não é verdade? Agora, nem todo coqueiro está na praia. Mas você viu como a nossa mente é? Então, o que a gente precisa fazer é assim, primeiro, lutar contra a limitação da nossa mente. Eu vou te perguntar, Josimar, quantos amigos você tem que são alta performance? Bem poucos. Isso é tão interessante, essa colocação que você fez, que talvez você não lembra do perfil de cada colega seu, mas você lembra exatamente de todos que é alta performance, porque é marcante. Exatamente. Então, o que deveria ser comum acaba sendo a exceção. E não é o certo. E por que não é o certo? Novamente, porque exige esforço, dedicação, para a qual a maior parte das pessoas não querem. A gente está muito habituado a fazer, sabe o quê? O N1A1, que é o padrão, é o arroz com feijão, certo? E eu ainda vejo alguns que tentam fazer o escargot sem ter aprendido o básico. Não vai também. Então a alta performance é uma construção. Você me permite fazer uma comparação aqui entre a área física e a área empresarial? Sim. O que é treinamento resistido? É uma espécie de treinamento específico para capacitar o seu corpo, toda a sua musculatura, para aguentar o exercício físico por um período de tempo mais prolongado. Você pega um ultramaratonista, por exemplo. Por que o cara consegue correr tanto, nadar e pedalar tanto? Esse é um atleta de alta performance. Então, quando a gente fala alta performance, alto desempenho, não é alcançar o resultado uma única vez. Se você me permitir, posso falar um palavrão? Pode. Reprodutibilidade. Capacidade de reproduzir o mesmo resultado em condições diferentes. Porque você concorda comigo que, de acordo com a CNTP, e você aprendeu isso da mesma forma que eu, condições normais de temperatura e pressão, elas produzem um ambiente tranquilo. Por exemplo, a gente está num ambiente aqui, climatizado. Você é um cara gente boa, meu amigo Fábio também é outro cara gente boa. A gente está aqui na maior segurança. Aqui é fácil, né? Mas e fora desse contexto? A gente vai conseguir alcançar talvez um resultado acima da média? Não. Então, essa condição
Essa capacidade que você tem de, em qualquer ambiente, produzir um resultado acima, não vem do ambiente, mas vem de você. Dessa capacidade que você tem de superar as adversidades do ambiente e mostrar que, independente desse ambiente, o que faz a diferença é você. O autoconhecimento também ajuda, Soma, nesse sentido? Muito. Volto de novo para a área física. Tem uma expressão chamada movimento próprio perceptivo. O que é isso? É você se perceber. É você perceber o seu corpo em relação ao meio. Então, quando você fala de autoconsciência, isso vem à minha cabeça da mesma forma que esse movimento próprio perceptivo. Porque se eu não consigo compreender o meu corpo, como é que eu faço com que ele se movimente para alcançar a máxima performance física? Não tem como. Então, a autoconsciência, ela te mostra as suas fragilidades, ela te mostra quais são os seus pontos fortes, quais são as suas potencialidades. E na análise SWOT que a gente faz, eu faço, você faz para fazer avaliação de organização, você vai usar essa autoconsciência para fazer o quê? Para mostrar que existe um gap, existe um hiato, existe um vazio entre o ponto em que você está e o ponto em que você deveria estar. E vou mais além, Josimar. Vou dizer para você que uma pessoa que tem todas as potencialidades, todas as condições para ter alto desempenho, muitas vezes não tem. E alguém que não tem as mesmas compleições físicas acaba tendo um desempenho mais elevado. Por quê? Por quê? Por exemplo, se você é mais alto, mais forte, a sua envergadura é maior, parte do pressuposto... Cristiano Ronaldo seria um bom exemplo? Mas porque, olha o grande exemplo que você citou. Os meus filhos não concordam muito comigo, sabe? Eles preferem o Messi. E eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Eu também por conta dessa paixão que a gente tem de evolução de pessoas, de dedicação, tá disciplina. Vendo só? A gente tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio. É um cara que se dedica. É um cara que ele é extremamente disciplinado, sabe? Então ele cuida do corpo dele como um templo. Você pode perceber, eu lembro de uma cena em que todos os zagueiros subiram para defender e ele subiu mais alto que todo mundo para poder cabecear. Por que ele consegue fazer isso? Por que ele é considerado um atleta de alta performance? Porque existe uma dedicação e, da mesma forma, volto a repetir, existe a abdicação de uma série de coisas que, para a maioria das pessoas, não, elas não querem. O interessante é que a alta performance não está ligado à predisposição e o talento. Não. Está ligado a você se conhecer, saber suas limitações. Exatamente. E fazer o que você precisa para preencher as lacunas que você tem, que é o Cristiano, para mim, é um exemplo fantástico. Uma época eu assisti uma entrevista do Filipão, que o Filipão conheceu ele bem no momento que ele estava começando a sua ascendência. E ele falando que tudo, Soma, que ele queria fazer. Por exemplo, se ele não tinha habilidade para chutar de esquerda, ele ia treinar até conseguir. Se ele queria bater falta e não tinha um resultado, ele ia treinar até conseguir. Então, assim, não dá para comparar. É porque as pessoas fazem uma comparação totalmente diferente. Comparar ele com o Messi. Cara, o Messi é indiscutivelmente um cara talentoso. Sim. Nato, que tem uma habilidade já pronta para o futebol. O Cristiano não tinha nada disso. O Cristiano precisou trabalhar. Então, por isso que eu sou mais fã do resultado do Cristiano. Isso não exclui o talento do Messi, né? Quem gosta de futebol, você não vai deixar de fora o Messi nessa comparação, só porque são perfis totalmente diferentes, né? Esse exemplo que você colocou me lembra uma situação bem específica entre intencionalidade, certo? E ocasionalidade. Qual a diferença entre as duas situações? Por exemplo, você falou aí sobre predisposição. Eu posso ter uma predisposição genética, certo? Por exemplo, a gente produz ácido lático, que é o sinal para dizer que a gente está entrando em exaustão. Eu posso ter, por exemplo, uma maior resistência à dor. Eu já vim com essa predisposição. Mas isso pode ser o quê? Ocasional. Agora, o que é intencional? Intencional é o resultado que é produzido com a intenção de ser alcançado. Então, quando a gente fala sobre alta performance, a gente fala também sobre essa intenção. Então, eu preciso ter um resultado, certo? Que foi previamente planejado e eu preciso trabalhar em função dele. Esses Jogos Olímpicos aí eu estava assistindo e aí eu estava percebendo as meninas que estavam lançando dardos, sabe? Então, você percebe que existe todo um movimento que é feito com o corpo
todas as passadas que são desenvolvidas para que você consiga lançar aquele objeto na maior distância possível. Então, por exemplo, se eu for lançar, mesmo sendo homem, com uma complexão física diferente, eu não vou conseguir alcançar nem um terço da distância que ela alcança. Por quê? Porque durante um determinado tempo, e eu não sei estimar aqui quanto tempo, que isso vai, né, variar de atleta para atleta, com certeza ela fez toda uma preparação voltada para isso. E normalmente aqueles atletas levam uma vida inteira, né? Exatamente. E aí é o ponto que eu quero entrar, Josimar. Assistido por quem? Por alguém. Entende? Porque nem todas as pessoas conseguem ter consciência, e esse movimento de autoconsciência que você citou, talvez ele por si só não seja suficiente para te dizer todas as condições que você tem. Por exemplo, eu tenho certeza que você não consegue se enxergar tão pleno quanto eu te enxergo. É verdade. Entende? A nossa visão a ela gente é muito assim, marcada. Né, o ser humano é assim. O ser humano é assim. A gente é muito marcado, sabe pelo quê? Duas coisas nos prendem ao chão. A resistência, certo? Da gravidade, mas a pior delas é o medo de tentar. Já percebeu? Então a gente tem muito mais forças restritivas que forças impulsionadoras. Então, dependendo do seu estado mental, da sua crença, do seu estado fisiológico, do seu estado emocional, a visão que você tem e esse nível de autoconsciência que você desenvolve, ele não vai te dizer, eu sou o cara, eu estou pronto, eu estou de fora, eu estou te olhando, eu te acompanho, eu assisto seus podcasts e eu vejo, cara, o cara que entrou na minha sala há muitos anos atrás, para o cara que está agora sentado aqui conduzindo um trabalho, você não se enxerga, você não consegue ver essa dimensão. É verdade. E é por agora, isso que eu falo... Agora, quem está de fora, que acompanhou igual você... Então... Imagina aqui, olha, eu posso não ter a mesma desenvoltura que você tem, certo? Mas com o pouco conhecimento que eu tenho e com a grande potencialidade que você tem, eu consigo te levar para um patamar muito superior. Essa é a função do coaching. Ou seja, quando a gente fala de treinador, não necessariamente do coach, naquele papel tradicional que a gente vem desenvolvendo, mas eu estou dizendo do preparador, do treinador, do acompanhador, sabe? Que vai fazer com que você se enxergue, que vai fazer com que você se dedique e que você, muitas vezes, até ultrapasse o próprio sentido de resultado que você tem. E você falou algo interessante, porque às vezes a gente, no dia a dia, você esquece do valor que você tem, você esquece do potencial que você tem. Aí que entra a função do treinador para lembrar, Soma, você é o cara nisso aqui, Soma, exatamente. Você é referência nisso aqui, você é exatamente. Bom. E às vezes a gente fica preso nisso. Por isso que o papel da liderança é muito importante. Você ter alguém sempre do seu lado, lembrando e trazendo para o ponto que você precisa. Esse é o ponto. Imagina ali um olheiro, tá olhando lá os meninos jogando bola, certo? Aquele menino, ele tem talvez uma habilidade, talvez uma predisposição para driblar, para controlar a bola, para fazer, tem visão de campo, mas ele não está pronto. Mas ele teve o quê? Ele teve assim, tipo um insight ou, né, uma demonstração inicial. O papel do olheiro, no caso do técnico ou do líder que vai desenvolver esse indivíduo, ele vai colocar ele dentro de uma sequência de treinamento, preparação, que vai fazer com que a performance dele, não só física, mas também funcional, seja elevada, seja triplicada, seja quintuplicada. A gente nem consegue perceber isso. Entende? Então é muito pouco provável que um indivíduo sem acompanhamento alcance níveis de desempenho elevado que sejam consistentes. Alcançar uma vez só não é. Trazendo para o campo empresarial, Soma, talvez o grande desafio do gestor seria gastar mais tempo com o seu colaborador? Então, eu tenho uma opinião sobre esse tipo de acompanhamento, porque apesar de existirem vários tipos de liderança, e você conhece todos, duas me chamam a atenção. Né? Porque líder situacional a gente tem que ser sempre. A gente vai agir de acordo com a situação. Mas líder pessoa e líder tarefa. Certo? Durante muito tempo, são grandezas mutuamente excludentes. Para acontecer uma, não pode acontecer outra. Eu tenho uma teoria. E eu posso dizer para você que ela vai acontecer. Não ao mesmo tempo. Certo? Mas de uma maneira sequencial. Vou te simplificar melhor, tá? Tem um colaborador na minha empresa, percebo que ele tem uma predisposição, que ele tem
potencial para ser desenvolvido. Eu não vou entrar como líder tarefa, eu vou entrar como líder pessoa. Acolho, faço com que ele se reconheça, certo? Faço com que ele tome consciência do quanto ele pode desenvolver, mas do quão frágil ele ainda é. E aí eu faço uma proposição para ele. Faço uma ação coach de acompanhamento, mas boto para ele a responsabilidade do autodesenvolvimento. Porque na verdade ele tem que fazer por ele também, senão eu vou ter que ficar puxando ele pela mão pelo resto da vida. Tranquilo até aí? Sim, tá bom. Beleza. Tá acompanhando aí, Fábio, a aula? Desenvolvi o cara. Desenvolvi o cara, certo? Quando eu percebo que esse cara pode ser cobrado, eu saio do papel de líder pessoa e entro com o papel líder tarefa. Agora, filho, é resultado. Ou seja, o primeiro passo, trabalhar a pessoa. Exatamente. E é justo para o indivíduo, porque você Só o que as apoiou. empresas fazem o contrário, né, Soma? As empresas fazem o contrário. Ela já chega e já quer Exato, pressão ela e quer... resultado. Não. Você pode ver que a maior parte dos especialistas que falam sobre alto desempenho, eles dizem que alto desempenho não é unicamente resultado, é o processo para que você chegue. E o resultado é a consequência. Entende? E a prova maior disso é o exemplo que você deu agora há pouco. Olha, eu vi o Josimar quando adentrou Exatamente. a sala de aula e eu acompanho ele até hoje. Olha a evolução que foi na avaliação do professor. Exatamente. Então o que acontece? Eu saí do papel líder pessoa, agora eu entro no papel tarefa. Vou cobrar. Não respondeu? O que eu faço? Desça porrada? Não. Saio de volta com o líder tarefa, volto com o líder pessoa. E aí eu vou tentar fazer o quê? O ajustamento. Vou tentar entender quais foram as dificuldades, o que ele não conseguiu absorver da primeira capacitação, dessa primeira tentativa de elevação de performance. Sabe? Então eu faço todo um acompanhamento novamente. Saio, líder pessoa, volto com o líder tarefa. Porque, meu amigo, empresa privada conhece 2 R's. Resultado ou rua. Não é verdade? Só que eu acho muito fácil demitir. Sendo muito franco. Difícil é requalificar. E muitas pessoas, elas não recebem essa orientação. Sabe? Então a gente diz assim que as empresas contratam, mas quem demite é o próprio indivíduo. A gente é demitido pelo nosso comportamento. Não é verdade? Agora, será que ele foi assistido de maneira correta? E aí é que entra a minha dúvida. Contrato de forma técnica e demito pelo comportamento. Exatamente. E aí entra a minha dúvida em relação ao nível de liderança que foi desenvolvido. Que nível de acompanhamento foi feito para que esse indivíduo saísse do ponto zero e entrasse num nível de maturidade mais elevado? Eu costumo dizer uma linguagem simples que eu falo para os meus clientes é o seguinte: todo e qualquer problema que acontecer na sua empresa, a culpa é sua. A partir do momento que você começa a entender isso, principalmente se tratando de gestão de pessoas. Sim. Olha, se o seu funcionário não vai bem, se o funcionário seu não produz, se o seu colaborador não consegue trabalhar em equipe, se você precisa demitir muito, né? Você está demitindo o tempo todo, a culpa é sua. Quando você entende isso e para de transferir a culpa, aí você volta a fazer esse trabalho que você está fazendo aí. Ou você se qualifica ou você contrata um profissional. Exatamente. Porque você não tem escolha. Ou você faz isso, ou você vai ficar contratando e recontratando, contratando e recontratando. Eu vou aproveitar esse momento aqui de descontração e vou dizer para você o seguinte: assistindo O Senhor dos Anéis, Gandalf fala para o Frodo: Frodo, meu velho, sobre o tempo, né? Ele diz assim: tudo que nos resta é saber o que fazer com o tempo que nos resta. Se você pensar assim, é uma frase simples, mas ao mesmo tempo complexa. Você não consegue controlar o tempo, você consegue gerenciar o tempo. Até porque ele não é nosso. Ele né? não é nosso, ele não nos pertence. Se eu pudesse dar uma pausa nos dias que são ruins. Exatamente. Eu tinha parado, eu fiz 53 ontem, cara. Então. Nós somos do mesmo mês, eu fiz dia 25. Pois é, tá vendo? E aí o que acontece, cara? Não é que o tempo está contra nós. O tempo não está contra ninguém. As pessoas é que se colocam contra o tempo. Entende? E aí, olha só, posso aproveitar aqui? Eu posso te passar seu presente já? Você trouxe presente para mim hoje? Eu trouxe um presente para você, cara, que está assim, tudo a ver com o assunto que a gente está falando, e eu tenho certeza que você já aplica isso daqui, e eu tenho plena convicção de que após essa leitura você vai ficar melhor ainda do que você é. Do meu mestre, do meu mentor, eu tenho certeza que eu vou gostar do livro. A Tríade do Tempo. Cara, e eu tava querendo ler esse livro. Então... Olha aí, gente, ó. Tá que aí. Maravilha.
Me empresta o Muito livro obrigado. aqui. Tem uma parte desse livro aqui que eu quando eu estava folheando, eu falei assim, cara, essa frase aqui, eu sou muito fã do Amir Klink. Não sei se você sabe quem é, mas ele é, para mim, um dos maiores navegadores do mundo, certo? Ele fez a circunnavegação do globo em solitário. E esse cara, para mim, ele é assim, especial, ele é acima da média, ele tem um alto desempenho. Vou explicar para você por quê. Eu me deparei aqui com uma frase e confesso a você que não foi por essa frase que eu escolhi o livro, não, tá? É pelo conteúdo. Mas a frase, ela me remonta a uma série de pensamentos. Eu vou reproduzir aqui para você possa memorizar, tá? É melhor tomar o barco errado, se dar conta disso e corrigir a sua carreira, do que viver acomodado. O triste é quando não há crise nenhuma e o barco afunda. A empresa fecha em silêncio sem nenhuma reação. Esta é a pior de todas as mortes, a morte sem lutas. O que essa frase me leva a pensar? E a gente está falando sobre o contexto aqui de alta performance. E no início a gente disse, né, que alta performance é quando você, pela sua autoconsciência, pela sua autoavaliação, você percebe que é capaz de dar mais, entregar mais. E aí você faz uma projeção. Porque, na verdade, o resultado ele é projetado. Ou seja, você intencionalmente consegue fazer com que isso se repita de maneira consistente. Seria e também constante. a gente enxergar antes de alcançar? Com certeza. O estado visionário, para mim, é o primeiro vislumbre do ponto a ser alcançado. Sem estado visionário, não adianta a declaração de missão. Deixa eu te falar que antes, desde quando eu estava na faculdade, eu assisti o Aprendiz, eu falava assim, eu nem imaginava que a tendência seria essa, só que eu imaginava que era na internet. Uhum. Eu ainda quero ter não era nada, não tinha nada a ver com TV, eu quero ter um bate-papo para eu conversar com várias pessoas, para que outras pessoas possam aprender com esse tipo de conteúdo. Então, naquela época, eu já me enxergava fazendo isso que eu estou fazendo hoje. Não imaginava que seria um podcast, que a gente nem tinha essa nomenclatura na época. Uhum. Mas isso já estava mentalizado lá na época da faculdade. Se eu fosse olhar para mim e para todo mundo que me conhecia, Josimar, um cara tímido, um cara travado, como que você pode imaginar isso? Mas eu já mentalizava, eu já vinha trabalhando o que eu precisava para destravar, para melhorar a comunicação. E você acompanhou isso. Você lembra o desafio que era para eu subir lá na Unip, tinha tipo um elevadozinho, né? Quando eu subia ali, travava tudo, dava vontade de sair correndo e tal. Então, assim, você já parou para pensar que aqui na nossa mão, na sua e na minha, a gente tem mais informação que Thomas Edison conseguiu juntar durante toda a vida dele? Mas eu não inventei a lâmpada elétrica, não inventei energia elétrica, não inventei nada. Não é verdade? Então, sabe aquela frase de que muitos viram a maçã cair, mas somente um cara perguntou por quê? Então, o que eu tenho percebido? Por que a gente não tem, de forma mais expressiva, uma quantidade maior de pessoas com alta performance? Porque as pessoas perderam o poder da contemplação. A gente é bombardeado todos os dias por uma quantidade muito grande de informações inservíveis. Eu não estou dizendo que você tem que viver obcecado, que você tem que cortar toda a linha de lazer, de descontração, não é isso. Mas você percebeu que a quantidade de informações inservíveis que você recebe todos os dias tem feito com que as pessoas tenham perdido o foco? E aí, sabe qual foi a primeira pergunta que você me fez? Como manter o foco? Lembra? Como manter o foco e se manter dentro do alto desempenho? Eu não sei se a resignação, se a própria capacidade, né, do indivíduo, por si só, faz com que ele se mantenha lá. A gente é falível, nós somos humanos, existe até uma expressão da natureza adâmica sobre nós, certo? E eu te pergunto, nós acordamos todos os dias da mesma forma? Não. Nós dormimos todos os dias da mesma forma? Sabe aquela segunda-feira que Não é você todo dia acorda que você quer levantar da energizada? cama. Sabe? Aquela segunda que você, né, energizado. A próxima segunda você pode amanhecer derrotado. Então esse alto e baixo que a gente vive, e é normal, a nossa vida é cíclica, faz com que, na minha concepção, e eu posso estar equivocado, que quando a gente tem
o apoio, a orientação, o acompanhamento de outras pessoas, fica mais fácil se manter dentro desse chamado alto desempenho. Será que um outro desafio também não seria conscientizar as pessoas de que você passa a maior parte dentro do processo e você tem momentos curtos, né, de satisfação, de felicidade e de conquista? Porque quando você olha para a rede social, a gente está ativando um gatilho mental no cérebro que é você ficar o tempo todo no campo do prazer ali, né? Você está sempre buscando uma coisa que você gosta em pílulas curtas. E quando você cai para a vida real, inconscientemente, você quer viver aquilo o tempo todo. Olha, eu vejo o Soma na praia, eu quero também estar na praia. Eu vejo o Fábio comprando um carro novo, eu também quero comprar um carro novo. Eu vejo um amigo concluindo o curso, e eu não foco em nada, e eu acabo pegando um pouquinho de cada coisa e não sendo bom em nada. Então, acho que o desafio maior é essa conscientização de que não, você não vai ser feliz o tempo todo, você não vai estar bem o tempo todo, e você não vai estar no pedestral o tempo todo, né? Olha, que os amantes do Instagram não me ouçam, tá? Mas o Instagram é uma terra de desilusão, Sim. Na verdade. Não é de ilusão, é de desilusão. Porque você fica muito desiludido quando você vê a aparente felicidade de outras pessoas. Quando você vê o aparente sucesso de outras pessoas. Certo? Quando você vê a aparente performance de outras pessoas. Aí tem uma expressão que eu até não gosto muito de usar, que é performar, né? Pessoas que estão performando, fazendo muito dinheiro com pouco esforço. Ilusão. Mentira. Ilusão. Isso não existe. Então, voltando um pouquinho só ao ponto em que você havia tocado, essa questão assim de se manter consistente dentro de alguma coisa, e eu não quero fugir muito do espaço organizacional, mas a gente acaba tendo que usar alguns outros exemplos, né? O desejo de toda e qualquer organização é ter um time alinhado. E aí você falou sobre, não seria necessário então trabalhar a questão da conscientização das pessoas? Eu trabalho com treinamento empresarial. E as duas coisas mais difíceis que a gente tem para poder fazer é elevação de consciência e elevação de competência. Certo? Por quê? Porque você tem um conjunto de competências e que talvez não sejam as mais requeridas pelo meu trabalho. Então, eu, enquanto gestor, preciso promover esse alinhamento. Agora, o quão predisposto você está para aprender novas habilidades? Então, sabe onde é que começa tudo? Contratando certo. Sabe, eu não vou te contratar pelo tom grisalho e bonito da sua barba. Eu tenho que te contratar pela competência que você possui. E qual que é o grande erro das empresas? Contratar pessoas com competências que são sobrepostas. A mesma competência. E não competências distintivas. Mas por que ele faz isso? Porque ele não tem a consciência, e a gente faz isso na consultoria, eu tenho certeza que você faz também, que é trabalhar sem. O que é sem? Competência é essencial ao negócio. Vamos pegar o caso aqui da nossa hamburgueria? Podemos aqui? Hamburgueiros. O nosso mais novo parceiro? Então, o que essa hamburgueria precisa enquanto competência? Então eu vou lá e vou pensar, se o cara que vai fazer o sanduíche, ele tem que ter competência para a área de culinária, certo? Ok. O cara que vai fazer, por exemplo, a venda ou a parte de comercialização, precisa ter um outro conjunto de competências. Quem vai fazer a entrega precisa ter outro tipo de competência. Então, quando eu vou fazendo esse somatório, eu tenho um mapa da minha organização sem pensar em pessoas ainda. Concorda? Não pensei em pessoas, eu pensei em cargos, em funções específicas. Daí, lá o que a gente aprendeu em gestão de pessoas, a gente vai cruzar características do indivíduo com exigências para aquele cargo. E aí sim, Josimar, eu não vou te contratar pelo grisalho bonito da sua barba. Eu vou te contratar porque na área que eu preciso, você é o melhor relacional que apareceu. Então eu comecei contratando certo. Você concorda comigo que mesmo que você não tenha ainda um conjunto de habilidades maturadas, capazes de te levar para um padrão de desempenho elevado, eu tenho condições de te desenvolver. Mas por quê? Porque eu já comecei certo te contratando certo. O que as empresas fazem? Elas contratam pelo ondulado do cabelo, pela cor dos olhos, por uma série de outros motivos que eu nem vou citar aqui, tá? Mas contratam um indivíduo de maneira equivocada e depois querem colocar esse indivíduo dentro de um padrão de
desempenho que acaba sendo incompatível com a atual situação dele. Ou na maioria das vezes, não sei se você ouve dos seus clientes, olha, Soma, me ajuda, eu tô com uma vaga que preciso contratar urgente. É o que eu mais ouço. E aí sabe qual a primeira pergunta que eu faço? Cadê o descritivo funcional? Cara, o quê? Se não tem descritivo funcional, querido, se eu não tenho ali as habilidades, as responsabilidades, né, e uma série de outros detalhes que fazem esse conjunto de análise de cargo, eu vou contratar quem? Para colocar onde? Para fazer o quê? E como é que eu vou exigir depois? Exatamente. Aí fica mais fácil transferir a culpa, né? O mercado tá ruim, ninguém quer trabalhar. Então, sem querer ser complexo e tentando simplificar ao máximo, você percebeu que a alta performance é formada então por um conjunto de fatores que, quando somados e alinhados, vão trazer aquilo que você precisa. Trabalhar a alta performance do indivíduo no isolado, eu acho fácil. Mas trabalhar a alta performance em conjunto já é um movimento mais complicado. Quer ver um grande movimento? Eu vi um fluxo migratório de peixes no oceano. Então, como é que os peixes pequenos se protegem? Dentro do cardume. Ou seja, o tubarão ele fazia várias investidas e o cardume, num único bloco, ele se deslocava. Então, o que era assim, vamos dizer assim, a grande sacada, a grande diferença? Era o movimento que eles faziam em conjunto. Isso não foi ensinado necessariamente por alguém. Isso veio, talvez, eu vou arriscar aqui, nem sei, na predisposição genética, certo? É diferente, querido. Isso não vai acontecer na empresa. Você não vai pegar 50, 100 pessoas e vai esperar que, da noite para o dia, todas elas alcancem um padrão, um patamar de desempenho mais elevado. Então, nós precisamos de uma sequência. E essa sequência a gente vai chamar de método, técnica, procedimento. Não se alcança alta performance sem metodologia. Eu estava ouvindo um cara falar sobre isso há um tempo atrás, e aí ele falou assim, porque o preparador, ele disse que eu alcançaria em 1 ano o que eu não alcançaria em 10 anos e eu não acreditei. E aí eu pensei, né? Falei, que pena. Equivocado. Por quê? Porque o método que ele usou durante 10 anos pode não mais ser o método inovador que a gente tem agora, com novas ferramentas, novas atualizações, novas inserções tecnológicas, novos avanços. O que você faz aqui, Josimar? O seu podcast, olha o alcance, você já está em outro país, cara. Já parou para perceber que tem gente em outro país assistindo você? Quando eu olho lá no... A gente só cai a ficha. Quem é jovem aqui não vai saber nem o que é ficha, né? Ficha era um negócio que a gente utilizava no orelhão para ligar. Mas quando você olha lá o histórico do YouTube, que te dá isso muito bem detalhado, os países visitantes, a proporção de cada país, que aí você consegue entender até aonde você está chegando com o conteúdo, né? Exatamente. Então por isso eu falo para você que é possível sim que a gente alcance em 1 ano o que várias pessoas não alcançam em 10. Porque a que metodologia ela está submetida? Então, quando você pensa, por exemplo, que alguém que está estudando em Harvard, ele já está muito acima da média da maioria das pessoas. E lá dentro pode ser que ele não seja o melhor. Mas comparado com quem não está lá dentro... Seria o mesmo exemplo, eu não vou citar o nome, porque senão o YouTube bloqueia aqui nosso podcast. Mas, para que todos entendam, a comparação injusta que foi feita do antídoto que a gente teve para combater um vírus, de que, mas foi desenvolvido em 1 ano, 2 anos, outrora era 15, 20 anos, mas nós evoluímos. Exatamente. Então esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, para a gente alcançar essa performance tão desejada, a gente precisa ter uma metodologia. E aí o ponto que eu volto. O questionamento sobre a habilidade da pessoa que está à frente ao processo. Né? Então, se você não tiver ali condições reais de liderança, você não vai conseguir fazer com que outras pessoas cheguem no mesmo patamar que você. Isso trazendo para o campo do micro e do médio, é um desafio gigante, né? Exatamente. Ele ainda está na fase do faz tudo. Como contratar, liderar, sendo que ele tem que preocupar com o marketing, com o financeiro, que ele ainda não tem uma estrutura, Soma. Meus filhos, eles são assim mais entendidos de futebol. Mas eu vou usar um exemplo aqui
que eu acho que você vai entender, você vai concordar comigo. Nem todo técnico de futebol foi jogador. Verdade. Não é verdade? Nem todo técnico foi jogador Alguns de futebol. só foram, vieram da faculdade. Exatamente. Então o cara não jogou bola, ele não teve assim um alto desempenho como jogador e agora ele virou. E isso também não é uma expressão da verdade, porque ele pode ter sido um excelente jogador, mas com uma visão limitada. E o técnico ele tem que ter uma visão macro. Então ele vai ter que ter uma visão de estratégia muito mais ampla. E aí, porque eu nunca joguei bola, eu não consigo elevar a sua performance? Lógico que não. Com certeza eu consigo elevar a sua performance, mesmo sem ter sido jogador de futebol. Por quê? Porque se eu tiver visão daquilo que eu preciso, por exemplo, os laterais, você não ter velocidade, meio de campo, você ter habilidade. Não é verdade? Não é ele que vai organizar e arquitetar todas as jogadas? Você entende? Então, assim, cada pessoa ali desenvolvendo um papel dentro da sua máxima performance, o resultado é muito próximo a quê? Vitória. Eu não vou dizer que vai implicar em vitória, porque existem outras condicionantes. Mas você concorda comigo que quando cada pessoa na sua área desenvolve o máximo de si, se eu somar tudo isso, eu tenho um time imbatível. Não é assim? Agora, será que todo jogador entra em campo com aquela mentalidade vencedora? Tipo, eu olho no espelho e eu digo, né, eu sou o vencedor? Porque não adianta você ter boa complexão física se você não estiver num estado emocional equilibrado. Só, mas seria o empresário, o gestor, o gestor de pequenas e médias empresas, que é o principal foco nosso aqui. O desafio maior dele seria, então, concentrar-se maior parte do seu tempo em se qualificar, em preparar pessoas. Exatamente. Olha, eu acho que você já deve ter passado por essa situação e a gente até chegou a comentar isso naquele bloco que a gente fez anteriormente. Você vai encontrar, por exemplo, alguém que começou sozinho, certo? O produto era bom, o serviço era bom, a janela era favorável e ele cresceu, certo? Ele prosperou. E aí, num dado momento, você pergunta assim, qual é o conjunto de competências e habilidades que esse indivíduo tem? Limitadas, certo? Muitas vezes ele não teve nem a oportunidade de cursar, por exemplo, uma faculdade, mas ele tem a faculdade da vida, que foi aquela que levou ele àquele campo. E aí ele fala para você assim, Josimar, eu quero um resultado maior e melhor. E aí você entra na empresa dele, você avalia a sua equipe de gestão, você avalia funcionários, você percebe o quê? Que enquanto ele estiver à frente da gestão, a empresa não cresce. Faz a proposição de um comitê de gestão para você ver. Por Goiânia ser marcado por empresas familiares, a sensação que ele tem é o quê? Estão tomando a minha empresa. Na verdade, não é que estão tomando a empresa. Ele passa para o conselho de administração, você coloca um comitê de gestão profissional de alto desempenho que muda da noite para o dia a empresa. É por isso que, como você exemplificou lá no início, a alta performance, você fez a pergunta de amigos, ela fica presente em nossa memória. Se a gente pega exemplos de que conseguiu passar por cada estágio e sabe fazer isso muito bem, Pablo Marçal, Flávio Augusto. Exato. Porque o cara entende que ele ainda está numa crescente, que se ele ficar nessa paixão ali daquela coisa, lá quando começou, aquele amor pela empresa, ele não cresce. Exato. Eu vou fazer uma coisa aqui meio... Posso quebrar o protocolo? Pode. Te autoriza, Fábio? Posso, Fábio? Então, depois eu vou conversar com ele para que ele seja... Eu lembrei dele agora. Você vê como é que é engraçado, né? A gente vai desenvolvendo a fala e as coisas vão vindo à nossa memória. Eu vou falar com ele depois para ele ser patrocinador desse programa aqui. E só nessa condição eu vou dizer o nome da empresa dele aqui. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o nome do santo. Mas essa semana eu prometo para você que eu vou falar com ele para que ele seja um dos patrocinadores desse seu programa aqui. Que vale a pena. E essa parte aqui eu vou fazer um corte para você mandar para ele. Bacana. É o seguinte, ele foi meu aluno também. E ele tinha uma paixão por pescar. E aí ele comprou uma caminhonete e colocou na traseira da caminhonete assim, nascido para pescar, obrigado a trabalhar. O adesivo durou dois dias. Nascido para pescar e obrigado a trabalhar. 2 dias durou. A mãe dele disse o seguinte, ela era a gestora da empresa. Ou você tira o adesivo ou eu tomo a sua caminhonete. Ele tirou o adesivo, certo? E aí,
Eu falei para ele, cara, você precisa de uma gestão profissional aqui. Demorou um tempinho para ele me ouvir, mas ele me ouviu. E ele colocou 4 gestores, produção, comercial, área de estoque. Ele mudou a equipe de gestão dele. 4 pessoas. Fez com que a produção dele saísse de aproximadamente 700 unidades por dia para mais de 1.800 unidades. E é um produto complexo. Certo? Então, assim, ele pôde sentir na pele o que é uma gestão de alta performance. E aí, sabe qual foi o ponto mais interessante? É que ele disse que, apesar da paixão dele por pescar, uma nova paixão tinha nascido, que era de aproveitar a empresa que ele tinha, que até então ele só conduzia. Então, assim, é uma história muito bacana. Então, se eu vou conversar com ele e vou dizer para ele assim, olha, se você vier para cá, eu vou falar o nome da sua empresa. E a gente traz ele aqui para contar essa história junto com você. Sim. É uma história, você vai perceber que é uma história bacana. É porque é um exemplo real, é uma aplicação real, né, da alta performance. Não é uma teoria, porque de repente para quem está ouvindo a gente aqui vai imaginar assim, na teoria é fácil, né, mas na prática é mais difícil. Não. A gente é que perverte, na verdade, a prática. Para toda prática é preciso teoria. Sabe essa história de você falou assim, então o microempresário ele precisa se qualificar? Sim, ele tem que buscar qualificação. Ele tem que buscar, por exemplo, apoio, auxílio. Por que vários microempresários vão para o Sebrae ou procuram a gente como consultoria? Para lidar com situações para as quais ele não consegue. Einstein já dizia que a maior prova da imbecilidade humana é tentar resultados diferentes fazendo todo dia a mesma coisa. Então não vai, sabe? Então o empresário ele chega num ponto em que ele percebe que ele não vai conseguir um patamar superior por uma série de fatores. E aí é onde ele te chama. É igual eu comecei com uma consultoria com a cliente essa semana. Não vou citar o nome dela para não ficar constrangida, mas a primeira indagação que ela fez quando eu perguntei qual era a principal dor, ela, Jusmar, eu não tenho tempo. Eu não consigo fazer nada, eu não tenho tempo. E passou um consultor aqui e eu perguntei para ele, pedi para ele me ajudar na gestão do tempo e ele falou que eu realmente não tinha tempo. Eu falei assim, não, errado. Primeiro que o tempo não é seu. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que você está completamente desorganizado. Você tem que estabelecer prioridades. Olha a quantidade de intervenções que o seu vendedor fez aqui nesse momento da reunião. Está tudo desorganizado. O seu vendedor está totalmente dependente de você. A sua produção está dependente de você. A sua logística está dependente de você. Nessa reunião aqui, toda hora chega alguém aqui. Eu garanto que o sistema que você tem, o software de gestão que você tem, que você está utilizando só para tirar nota, se você começar a utilizar, que eu vou fazer uma avaliação desse, a gente continua ou não, mas provavelmente hoje a maioria tem essa estrutura. Se você alimentar pelo menos 30% desse sistema, você vai ter indicadores que vai facilitar o seu trabalho para você não ficar desse jeito que você está aqui. Bacana. Então, o que ocorre com a maioria das pessoas? Elas acham que elas precisam continuar, Soma, do mesmo jeito de quando elas começaram. Falei assim, olha, a empolgação que você teve, a energia que você teve quando você começou, que você fez tudo, primeiro que você já envelheceu, você não é a mesma pessoa de antes. Você tem que entender que a empresa são estágios. Se você continuar, porque nem você é a mesma pessoa, então a empresa não pode ser e a sua gestão também. Se você quiser continuar crescendo, você tem que entender os estágios do seu negócio. Você saiu daquele estágio do faz tudo. Exato. Ou você entende isso ou você vai estagnar, porque a mesma pessoa que começou lá atrás, que chacoalhou o mercado, tá nascendo outra ali que está fazendo a mesma coisa, igual você está me dizendo, que agora você está estagnada, você não sobe, você não desce. Eu falei, e está surgindo outras pessoas como você. Se você não acordar, amanhã você está fora do mercado, assim como outros que nós citamos aqui, e quando você chegou, saiu do mercado, porque você chegou e chacoalhou o mercado. Então, o maior problema do pequeno empresário, e às vezes até do médio, ele quer continuar do mesmo jeito lá do estágio zero. Exatamente. Contratando do mesmo jeito, administrando ali na mesinha dele, um chega, ele autoriza o desconto. Eu falei, como assim? O seu vendedor faz intervenção aqui toda hora para saber qual o desconto que ele pode dar. Isso aí deveria ter lá no sistema dele, lá tudo padronizado. E aí, às vezes, o empresário acha que é gastar tempo, é perder tempo fazer isso. Você escolhe, não tem como você crescer. Aí eu dei o exemplo do McDonald's. Se o dono do McDonald's continuasse administrando o restaurante dele
no modelo do estágio 0, fazendo tudo, ele teria crescido? Jamais. Ele fez o quê? Desenvolveu processos. Então, olha só, esse livro aqui vai ser extremamente interessante para que você faça indicação lá para sua cliente. Porque quando ele fala sobre a tríade do tempo, e aí eu não estou fazendo propaganda não, tá? É porque realmente o conteúdo é muito bom. E, assim, eu faço gestão de tempo e produtividade em cursos in company. E a gente sempre faz uma abordagem em cima disso daqui porque ele fala sobre família, trabalho e vida. Então, por exemplo, pessoas que têm uma alta performance, elas não são pessoas que necessariamente são divorciadas. Elas não são pessoas, por exemplo, que têm problemas de saúde. Então a gente tem que entender que a alta performance, o alto resultado, o alto padrão de entrega, o nível de excelência mais elevado, não pode implicar na destruição da família ou, muitas vezes, no sacrifício da sua vida. Então eu vejo assim que você alcança o ápice da excelência, e aí fazendo uma referência aqui ao Stephen Covey, do Instituto Franklin Covey, ele fala que não existe muito excelente, né? E aí ele lançou um livro, você lembra dos hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Mas ele colocou lá a questão do 8º hábito, da eficácia e grandeza. Então olha só olha o que ele usou para classificar algo acima da excelência, grandeza. Entendeu? E ele diz que o que é a grandeza na verdade? É quando você tem esse nível de conhecimento, esse nível de autoconsciência, de saber que você é capaz de apresentar resultados excelentes dentro da sua jornada de trabalho. Sabe essa história de você, por exemplo, você sendo casado, você trabalhou 8 horas por dia e você leva trabalho para fazer mais 5 na sua casa? Você sacrifica o tempo da sua esposa, dos seus filhos, tempo de convívio, tempo do seu lazer. E aí? Isso é alta performance? Não. Então, assim, a gente precisa entender que se não for estabelecido um plano de trabalho, e dentro desse plano de trabalho também um plano de resultados, e aí você perceber qual é o nível de esforço, qual é o nível de trabalho que você precisa desenvolver para que isso seja feito naquele período de tempo que foi programado, isso é alto desempenho. Samuel, qual que é a melhor forma de dar o feedback, de dar o retorno, a resposta no momento certo, no tom certo, na linguagem certa? Como que você faz esse trabalho? Então, o ser humano ele é complexo, né? Então a gente precisa, mesmo não sendo psicólogo, você precisa estudar um pouco sobre o comportamento humano. E as pessoas elas são condicionadas. Eu não gosto muito de falar sobre condicionamento porque algumas pessoas interpretam de maneira equivocada. Vamos pegar aqui um profissional, por exemplo, do Krav Maga, certo? Aquela luta ela foi desenvolvida para que você elimine, em questão de segundos, o seu oponente. Não é uma luta esportiva. Eu pratico jiu-jitsu. Jiu-jitsu é esporte. Então o que acontece? Você fica condicionado, você tem uma ação-reflexo. Onde você coloca a mão, você toma. Certo? Se você põe a mão no ombro, ele te pega. Se você pega na mão, ele também te pega. Então você condiciona o seu corpo a responder instintivamente. E se você pegar essa questão do condicionamento, as pessoas também são condicionadas. Você quer ver uma história? Eu tive um aluno que trabalhou no McDonald's. Ele me perguntou assim, você acha que eu trabalho lá? Eu falei, trabalha, você tem 17 anos, é seu primeiro emprego. Ele durou 5 dias. Ele não aguentou, por quê? Porque ele não gostava do grito de guerra. E foi uma época em que o McDonald's fazia grito de guerra, ele não gostava. Então ele não conseguiu adaptar à cultura americana. Então onde é que eu quero chegar, né, com toda essa volta? Como é que a gente pode fazer feedback para as pessoas? Depende. Por exemplo, vai existir um momento em que eu vou precisar fazer um feedback mais assertivo. Então eu vou fazer de frente para você. Eu faço de frente para você mostrando que quem está no controle da situação sou eu. E que aquilo que você fez não é o comportamento que eu espero. E infelizmente, dentro do programa de gestão de pessoas, a gente tem plano de recompensa e punições. As punições não é porque eu sou sadomasoquista, mas é porque eu preciso fazer com que você volte ao trilho normal da conduta. Então eu vou fazer um feedback de frente. Agora, se eu percebo que é um feedback para apoio, eu vou mover a minha cadeira e eu vou sentar do seu lado.
Então esse feedback que você faz de lado, automaticamente a pessoa vai perceber que eu estou como apoiador e não como o confrontador, entendeu? E aí, sabe aquela história de eu falo para você, pois é, Josimar, você é um cara inteligente, você é um cara dinâmico, vejo que você tem uma flexibilidade verbal muito boa, mas, moço, quando você coloca mais, você destruiu tudo que você colocou de positivo. Não adiantou nada. Não adiantou nada. E agora porque você fica esperando o quê, Josimar? Você fica pensando assim, que hora que ele vai entrar com mais? Sabe quando é que eu te quebro? Quando eu digo assim, olha, Josimar, você é perspicaz, você é inteligente, você pensa rápido, você é dinâmico, você é participativo e, nesse momento, eu gostaria de pontuar algumas condutas que, na minha visão, não estão sendo adequadas. Você percebeu que eu usei o E? O E é diferente do mais. Entende? Então, eu vou te perguntar. A vida, na verdade, ela é feita nos pequenos detalhes. Então, o gestor que não se posiciona e que não percebe que ele precisa se qualificar nos pequenos detalhes para que ele possa desenvolver pessoas, ele não vai conseguir fazer com que você saia daqui e vá para lá. Só uma aula com você, ela é tão boa que eu quase nem preciso fazer intervenção, né, Fábio? Eu fico só ouvindo. E olha, 1 hora e pouco passou rápido demais. Já passou 1 hora e pouco, já passou cara. 1 hora e pouco. O Fábio já está sinalizando aí. Quando a aula tá boa, você não quer que acaba. Pra gente finalizar, Soma, deixa uma mensagem aí de alta performance para esses pequenos empresários. Eu vou usar aqui a frase da Alice do Coelho. A Alice encontra o coelho em cima de uma bifurcação e ela pergunta: para que lado, para que caminho vai essa rua? E aí o coelho pergunta para ela: mas para onde você quer ir? E aí ela responde: tanto faz. Ele falou: então qualquer rua serve. Então o conselho que eu quero dar é assim, olha, eu preciso performar com qual objetivo? Eu preciso alcançar melhores resultados, e aí eu estou falando enquanto pessoa, tá? Não enquanto gestor que eu vou falar agora. Enquanto pessoa, quais são as habilidades e características mais requeridas pelo mercado? Você entende que eu vou construir a minha jornada em função daquilo que eu quero alcançar. Então tem que haver esse senso de propósito para que eu possa elevar a minha performance. Um atleta, ele faz uma série de alimentações adequadas e treinos adequados porque ele tem como objetivo subir naquele palco naquele dia para mostrar a sua compleição física. E o gestor, qual o conselho que eu tenho para dar para ele? Que ele seja mais perceptivo, que ele tenha um olhar um pouco mais afinado, um olhar um pouco mais detalhado sobre o processo, sobre as pessoas e sobre o que ele espera alcançar. Porque às vezes o que ele quer alcançar com o time que ele tem, ele não vai conseguir. Certo? Então talvez essa equiparação, essa busca por esse equilíbrio entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu quero, e é na análise dessa distância é que eu vou medir o nível de energia que eu preciso despender. Então enquanto eu não tiver esse olhar um pouco mais detalhado, e aí volta aquela questão do poder da contemplação. O conselho que eu dou para o microempresário, tenta contemplar mais o seu negócio. Investe, não vou dizer nem gastar, tá? Eu vou dizer, investe um pouco mais de tempo para poder avaliar o negócio, para avaliar as pessoas e avaliar qual é o propósito que ele quer alcançar. Aí sim ele consegue desenhar uma linha de alto desempenho para que ele chegue lá mais rápido. Que aula. É isso. Que aula. E com essa aula, pela segunda vez com o mestre Leandro Soma, a gente encerra o nosso 42º episódio. Valeu por ter continuado até aqui. Não esqueça do like, do comentário e da inscrição, viu? Quem deixar o melhor comentário, eu e o Soma, a gente vai preparar um presentinho para quem deixar o melhor comentário. Isso aí. Obrigado.